mais Unir Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de ter conosco a doutora Raíssa Duailib, advogada que atua na defesa das pessoas com deficiência e especialista em direito da saúde. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço por mais um convite, mais uma vez estar aqui no seu canal participando e estou muito feliz, como sempre. Hoje vamos falar sobre o direito da pessoa com deficiência, direitos do aluno com deficiência na escola. Isso é uma coisa que agora, pós-quarentena, devagarzinho a gente vai voltando para a escola. E, claro, 2019 a gente tinha muito essa queixa, 2020 paramos um pouquinho por causa da quarentena e agora vamos retomar essas dificuldades que temos, que são eternas, né? Por isso trouxe a doutora Raíssa para orientar as famílias como proceder. Eu acho que o empoderamento das famílias, saber quais são os direitos dessas famílias, a quem recorrer, essa é a intenção. Sim. Bom, o que significa ter um sistema educacional inclusivo? Hoje, a gente fala muito sobre inclusão, né? Vou focar aqui especificamente sobre educação. O que seria ter um sistema educacional inclusivo? O sistema educacional inclusivo é para justamente criar um conjunto de atividades pedagógicas, administrativas e estruturantes para incluir essas pessoas com deficiência nas escolas, nas faculdades, em todas as modalidades de ensino, né? Então, a gente sabe que a educação é um direito fundamental para as pessoas com deficiência ao longo de toda a vida da pessoa, certo? E hoje, o que acontece? As pessoas têm aquela ideia que basta aceitar a pessoa com deficiência, a criança com deficiência na escola. E é muito além disso. A inclusão não é apenas receber. A escola não tem que apenas receber. Ela tem que oferecer métodos específicos de total inclusão. Isso vai desde o professor, os profissionais que trabalham, os funcionários da escola, os alunos, e a gente tem também material de apoio, os profissionais de apoio, né? O material adaptado. Então, todo o sistema educacional, ele tem que estar habilitado e se adaptar para incluir essa criança, essa pessoa com deficiência na escola. Então, não basta apenas falar, eu tenho vaga, eu recebo. Quais são as medidas que são tomadas dentro da escola? Quais são os procedimentos que os professores e os funcionários se comportam diante daquelas pessoas com deficiência? Então, a inclusão, ela é justamente para quebrar essas barreiras, né? De realmente tirar qualquer tipo de exclusão que aquela criança possa ter na escola. Instituições de ensino públicas e particulares, elas podem recusar a matrícula desse indivíduo, desse estudante com deficiência? Não pode. Recusar a matrícula de pessoa com deficiência é crime, né? Então, isso está previsto na lei, é previsível, inclusive, prisão e multa para esse tipo de comportamento. Então, se você tem uma criança com deficiência, seu filho é deficiente, você precisa fazer uma matrícula, seja ela estadual, municipal ou particular, a escola ela não pode jamais recusar a receber o seu filho como estudante em decorrência da deficiência. Isso é crime. Raíssa, mas o que eu faço se acontecer isso? Quem que eu devo procurar? Porque muitas vezes a gente não consegue provar que ocorreu isso, são questões assim, na prática, às vezes não tem uma pessoa, uma testemunha, um documento, uma gravação, você não sabe o que fazer. Se por acaso você for na escola procurar e eles se recusarem a matricular o seu filho em decorrência da deficiência, primeira coisa, você pode acionar a polícia. Pode chamar, né, a polícia, registrar um boletim de ocorrência e, inclusive, reivindicar esses direitos na justiça, procurar os órgãos competentes, como o Ministério Público, a Secretaria de Educação, todos os órgãos competentes para ter esse direito reconhecido. As crianças com deficiência, eles têm direito a ter um profissional de apoio e quais atividades esse profissional de apoio deve exercer? O profissional de apoio ele é extremamente importante.
né? Hoje ele tem previsão na Lei Brasileira de Inclusão. Quais são as funções desse profissional de apoio? Muitas pessoas têm dúvida, né? Como deve ser, se é uma pessoa especializada, quais são as funções que ele deve exercer com relação aos filhos. Na lei está previsto que esse profissional ele deve exercer todas as atividades de higiene, alimentação, locomoção da criança com deficiência e todas as outras atividades escolares que, né, forem necessárias no momento, naquele momento. Isso em todos os níveis de ensino, tanto superior, né, fundamental, todas as modalidades. Claro que existe uma exclusão, esses profissionais eles não precisam exercer, eles são excluídos de exercer atividades, técnicas e procedimentos de profissões que são legalmente, que tem previsão legal. Por exemplo? Enfermeiro, cuidador, né? Então, se você tiver uma criança que tem uma gastrostomia... Isso. Então, esse cuidador não precisa colocar a dieta na gastrostomia. Sim, não. Ele tem que dar todo o suporte de alimentação, mas como... Via oral. Isso. Mas se a criança é pequenininha ou a criança é muito especial não consegue utilizar a colher, o professor de apoio vai lá, coloca na boquinha dela, ajuda ela a segurar a colher. Mas se tem uma gastrostomia, aí já não é função dele. Isso, ele não tem esse papel de ser enfermeiro, nutricionista, essas profissões que estão previstas em lei, que são regulamentadas, né? Então, esses papéis o profissional de apoio ele não precisa, ele tem o dever de dar toda a assistência necessária, o cuidado que aquela criança necessita, justamente para a gente conseguir garantir a inclusão e que a criança tenha a melhor adaptação e consiga realmente estar inserida na escola e ter evoluções, né? E ao profissional de apoio, também a gente deve deixar claro que também faz parte da função dele uma troca de fralda, por exemplo. Isso, a higiene, alimentação, locomoção, são todas essas funções que ele deve exercer. E adaptar o material que a professora regente está passando. Com certeza. Então, a professora regente está lá na frente, passando a matéria para os alunos típicos, né, sem deficiência, e o profissional de apoio adapta, conforme as necessidades, as dificuldades, o material adequado para aquela criança portadora de necessidades especiais. Exatamente. Perfeito. As escolas particulares, elas podem ou não cobrar um valor adicional para manter esse profissional de apoio ao lado da criança? É crime também, as escolas particulares, elas não podem cobrar nenhum valor adicional nas mensalidades, pelos materiais adaptados, nada pode ser cobrado a mais em decorrência da deficiência, né? Então, o que acontece? Quando um pai se depara com essa situação, qual que é o procedimento? Muito provavelmente vai ser inserido esse valor num boleto, numa mensalidade, algum documento. Ele deve, com certeza, registrar um boletim de ocorrência e também procurar os meios judiciais para tomar as devidas medidas para assegurar que não ocorra mais essas cobranças, esses adicionais, porque é crime. As escolas não podem fazer isso. Existe alguma lei em vigor que determine qualquer limite do número de estudantes com deficiência por sala de aula? Porque algumas famílias já falaram assim, eu tentei colocar o meu filho naquela escola, mas falaram que não tinha mais vaga porque só 2 ou 3 especiais por sala. Essa é um grande problema. Hoje, a lei não prevê nenhum limite de quantidade de crianças por sala, por turma. Inclusive, também, nem a quantidade de crianças que o profissional de apoio deve ter, né? Então, a gente não tem uma lei específica. É lógico que a gente tem que analisar a questão de adequação em cada caso, de cada criança, né? Da estrutura, da quantidade de alunos. Então, tudo isso deve ser analisado em conjunto com a escola. É claro que a escola ela não pode se recusar de receber o aluno, de matricular o aluno, porque não tem um profissional de apoio, ou porque já tem um limite, já tem 3 alunos, 2 alunos na sala. Isso não pode acontecer. O que deve acontecer é uma adequação na escola, né, das turmas, e deve ser inserido, sim,
essa criança na turma, ainda que tenha uma, duas, três crianças já com deficiência, deve ter toda essa adequação de profissional, né, e da escola, porque senão vai caracterizar crime, inclusive sob penalidade de multa, prisão e todos os outros procedimentos. E, infelizmente, uma professora de apoio, eu já vi isso acontecer, ela, às vezes, é muito difícil, mas ela vai ter que cuidar de um autista, de uma criança cadeirante, de uma criança surda, simultaneamente, Sim. com um péssimo desempenho, obviamente, porque é impossível, humanamente impossível para ela adequar tudo isso, mas não existe lei que possa ajudar esse cuidador ou essa família. Não, né, questão de limite, não tem como, eu acredito que é uma questão até estrutural, né? Principalmente a gente tem muito problema quando a gente fala em instituição do município, do estado, né? Porque envolve outros fatores e os pais reclamam muito muitas vezes os profissionais de apoio eles não são adequados, eles não têm conhecimento técnico, muitas vezes eles estão ali para ajudar a criança e na verdade não acontece isso, porque a sala de aula está lotada, tem outras crianças e na verdade a criança, em vez de ser incluída, ocorre uma exclusão. E já teve casos da criança sofrer danos por causa disso, quando ela tem um profissional que não sabe o que está fazendo ali. Então, a gente tem que pensar que quando o profissional ele vai fazer isso, ele tem que estar habilitado para fazer isso. E é muito difícil, porque a lei ela não é clara com relação à questão da especialidade, a quantidade. Se fosse algo que tivesse um limite ou exigisse cursos, outros que eu acredito que é o correto, porque é muito difícil um profissional cuidar de 3 crianças. E às vezes as 3 crianças possuem patologias distintas, uma criança autista, paralisia, síndrome de Down, né? E ela não sabe lidar com todas aquelas situações, fica perdida. E aí quem que acaba sofrendo com isso? A própria criança, né? E é um estresse do cuidador. Sim. Quantos professores estão entrando em depressão por causa dessa situação? Sim, com certeza. Então, existe uma falha ainda muito grande, né, nessa questão. Só que acredito que ao longo prazo isso vai ser, sim, modificado. Porque essa lei de inclusão é uma coisa super nova. Né? É nova, é tudo recente. É muito recente esse olhar que a sociedade, que os políticos estão tendo. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente estar alinhavando e melhorando essa situação. E hoje a gente tem muitas demandas na justiça com relação à reclamação sobre essas questões do profissional de apoio, né? Sim. A troca, às vezes, no profissional, ou então quando a criança vai e não tem profissional, né? Algumas escolas, apesar de falar que tem a questão da inclusão, principalmente, a gente tem muito problema com escolas municipais e estaduais, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, por causa dos recursos, e não consegue dar a adequação necessária para essas crianças conseguir continuar nas escolas e manter a aprendizagem, porque é aquilo que a gente estava falando, não basta só dizer eu recebi a criança, a escola tem que fornecer condições para ela aprender, para ela continuar e para se desenvolver, né? Então, essa é a maior dificuldade, porque apesar da escola receber, existem diversas situações, tanto de recurso, falta de profissional, falta de material de apoio adaptado, muitas coisas são falhas. E aí a criança ela não consegue ter esse desenvolvimento que ela deveria ter, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez. Você, com toda a sua sabedoria, vem, ajuda, explica. E a intenção do canal realmente é orientar essas famílias, né? É divulgar todos os direitos que essa família tem, aonde ir, o que pedir. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Lembrando que qualquer situação de discriminação é crime. Hoje existem vários órgãos competentes para fiscalizar essas demandas, né, essas situações. Quando você não sabe como proceder, liga para a polícia, aciona a polícia, pega informações, mas não podemos deixar esses direitos serem violados. É muito sério, porque quanto mais a gente conseguir exigir que esses direitos sejam cumpridos, outras medidas serão tomadas, né? Igual novas leis, essas questões de limitações. Então a gente não pode aceitar, né? Então, assim, principalmente essa questão da escola.
Não basta aceitar a criança, ela tem que desenvolver a criança, dar todo o suporte necessário para que essa criança consiga ter o desenvolvimento adequado e que sejam quebrados todos os tipos de barreiras. Esse é o papel da inclusão, quebrar as barreiras, né, sociais. E estou à disposição para mais esclarecimentos. E logo teremos um projeto, né, em andamento para ajudar. Sim, só para ajudar as famílias. E espero que em breve, né, justamente para a gente conseguir orientar as famílias dos direitos, como proceder, aonde ir, né, doutora? O que fazer caso o direito seja violado. E vai ser muito legal, com certeza. Exatamente. Justamente para ajudar as famílias. Cartilha, já estamos elaborando. Já está em construção. Para poder orientar e ajudar essas famílias. Adoro essa palavra, empoderamento. Com certeza. Vamos empoderar essas famílias para que elas possam lutar pelos seus direitos. Com certeza. Conhecimento compartilhado, mais direito garantido, né? Sim. E mais famílias serão ajudadas através dessa cartilha, com certeza. Acredito que terá uma ótima repercussão. Com certeza. E estamos à disposição, né, doutora? Mais uma vez. Obrigada. E a você que nos assiste, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato. Obrigada. Obrigada.